Deus seja louvado! Neste vídeo, iremos apresentar o MSA, Método Simplificado de Aprendizagem Musical, que foi elaborado para substituir o atual MTS. O ensino da teoria e do solfejo na congregação cristã no Brasil teve uma grande evolução nas últimas décadas, chegando até o atual MTS, Método de Teoria e Solfejo. Porém, tendo em vista que a obra de Deus abrange hoje diversos países, muitos irmãos de outras línguas desejaram realizar a tradução do MTS para a sua própria língua, mas encontraram uma dificuldade na metodologia apresentada pelo MTS. Porque nesses países as crianças aprendem a música de um jeito simples, e no MTS encontraram um conteúdo bastante desafiador que dificultava esse ensino e muitas vezes desestimulava os candidatos. Por esse motivo, a solução encontrada foi a elaboração de um novo método mais simples que fosse aplicável não só aqui no Brasil, mas também em todos os demais países. Para isso, foi criada uma comissão musical internacional, composta de encarregados regionais, irmãs examinadoras e especialistas em didática musical de vários países e de várias localidades no Brasil, todos anônimos. Após a elaboração inicial do método, ele foi revisado por mais de 100 irmãos, dentre anciães, encarregados regionais e irmãs examinadoras de todas as regiões do Brasil, que apresentaram várias sugestões de modificação para chegar na melhor redação possível para esse método. E quais foram os 5 objetivos principais que nortearam a elaboração desse método? O primeiro objetivo foi criar uma didática simplificada e aplicável no mundo todo, com base na literatura musical já consolidada globalmente. Esse objetivo levou à organização dos assuntos de forma mais didática, sem apresentar tudo de uma só vez. Por exemplo, ao ensinar as fórmulas de compasso, o método não apresenta todas ao mesmo tempo, mas sim uma por vez, com exercícios específicos. Somente após o candidato ter compreendido com exercícios práticos uma determinada fórmula, é que ele aprende a fórmula seguinte e assim por diante. O segundo objetivo foi auxiliar o candidato a iniciar seus estudos com o instrumento desde a primeira aula. Para isso, já na fase 1 do método, o candidato aprende o nome das notas, o pentagrama e as claves, agilizando seu aprendizado para possibilitar o quanto antes a leitura do método do seu instrumento. O terceiro objetivo foi simplificar a metodologia para ensinar apenas os assuntos que tenham aplicação direta no inário. Por exemplo, serão ensinadas apenas as escalas maiores, sem ensinar escalas menores ou relativas menores, tendo em vista que nossos hinos são todos em tonalidades maiores. Também foi simplificada a forma de explicação de alguns temas, como foi o caso dos ritmos iniciais, dando clareza ao candidato para compreender de forma simples e direta essa classificação. Além disso, em diversos pontos do método, como é o caso das fermatas e do pouco ralentando, foram acrescentados QR Codes com exemplos visuais e sonoros em vídeo para facilitar o entendimento e padronizar o aprendizado nos grupos de estudos musicais.
O quarto objetivo foi ensinar o candidato diretamente na clave que irá utilizar no método do seu instrumento. Por exemplo, um aluno de tuba que tem o seu método escrito apenas na clave de Fá não deve iniciar o seu aprendizado na clave de Sol e só depois de um tempo ir para a clave de Fá. Ele já deve iniciar seus estudos na clave de Fá e depois poderá aprender a clave de Sol. Por isso, na fase 1 do MSA, o candidato aprende brevemente as 3 claves, mas depois irá realizar os exercícios com foco diretamente na clave em que utiliza no método do seu instrumento. Assim, um candidato que estuda a flauta irá iniciar na clave de Sol, outro que estuda a viola irá iniciar na clave de Dó, e o outro que estuda a tuba irá iniciar na clave de Fá. Veja, por exemplo, este exercício, onde é solicitado que o candidato primeiramente desenhe a clave que utiliza no seu instrumento e só depois desenhe as notas no pentagrama, acelerando o seu aprendizado das notas na leitura utilizada no seu instrumento. E, por fim, o quinto objetivo do método foi melhorar a qualidade rítmica do candidato, acrescentando lições de ritmo no estilo do Pozzoli e também acrescentando de volta as lições do Bona. Em razão disso, algumas modificações foram realizadas. A primeira é que não haverá mais a linguagem rítmica Tafa-Tefe-Tife. O candidato utilizará apenas a sílaba Ta nos exercícios rítmicos. Os exercícios rítmicos, no estilo do Pozzoli, foram criados a partir dos nossos hinos. Por exemplo, veja o início da lição 75 como seria executado numa velocidade de 76 semínimas por minuto. Ta 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 ta. Como muitos dos irmãos já devem ter percebido, esse exercício rítmico reflete exatamente o hino 300, tanto no início da estrofe como no início do coro. Logo após realizar essa lição 75, o candidato verá na lição 76 o seguinte enunciado: solfeje o hino 300 na voz principal do seu instrumento ou no soprano, a uma velocidade de 76 semínimas por minuto, que é a velocidade média do hino. Dessa forma, o candidato aprenderá primeiramente a forma métrica correta do hino e depois irá ao seu inário para solfejar as notas com essa métrica que já aprendeu, melhorando a qualidade rítmica na futura execução do hino com seu instrumento. Com relação às lições do Bona, cada uma delas foi escrita nas 3 claves utilizadas pelos candidatos. Assim, seja utilizando a clave de Sol, a clave de Dó ou a clave de Fá, o candidato irá falar exatamente as mesmas notas no Bona, o que permitirá, inclusive, que haja aulas coletivas de solfejo com candidatos que leem em claves diferentes, pois todos irão solfejar da mesma maneira e com as mesmas notas, cada um lendo na sua própria clave.
E como será o período de transição entre o atual MTS e o novo MSA? Com a ajuda de Deus, o MSA estará disponível para aquisição a partir de 1º de janeiro de 2023. Dessa forma, os irmãos e irmãs que forem passar por teste ou exame entre os meses de janeiro e junho de 2023 poderão utilizar o MTS. Porém, se quiserem, já poderão escolher utilizar o MSA no seu teste ou exame. Porém, de julho de 2023 em diante, todos os testes e exames serão realizados utilizando exclusivamente o MSA. Com essas informações breves, esperamos que tenha ficado claro aos irmãos os motivos e objetivos da criação desse novo método simplificado que Deus nos tem preparado. Deus seja louvado.